Por isso, principalmente sólidos. Qual foi o exemplo que eu dei para vocês? A barra de ferro. A barra de ferro. O exemplo também que o vestibular gosta de usar é quando tu te queima numa superfície, tu encosta e queima. Tu encostou, a superfície estava vibrando atomicamente demais, essa vibração contaminou os átomos da tua pele, que ao vibrar demais fez a água entrar em ebulição, pode dar até bolha, né? Quebrei. Então, quando a gente se queima, é uma queima por condução. Olha que interessante. Porém, eu quero bater um papinho hoje sobre convecção. Cheguei a falar alguma coisa? Não, qual parte é o professor? Não sei de cabeça. A garota que já tá. 1,24. 128. 124. Galerinha, por que mesmo que o condicionador de ar está na parte superior? Pode ser. E é errado Ou, a geladeira, fica o gelador embaixo, né? na verdade, olha só que interessante o que tu falou. Muito bonito o que tu falou. Ó, galerinha, outra maneira de tu entender que era para estar em cima é tu falar, professor, é porque é para esfriar. Como assim? Ué, porque já que é para esfriar, eu jogo o ar frio em cima, ele desce e o ar quente é sugado pelo aparelho resfriado e assim vai. Tu concorda que a sala só está confortável em cima e embaixo porque o ar está se movimentando dentro dela? Se nós colocássemos esse aparelho no chão, ia ficar um colchão de ar frio embaixo e da cintura para cima nós íamos derreter. Escuta o que eu estou te falando porque eu já passei nessa situação. Então, é a movimentação da massa que faz com que o calor se espalhe. Então, ó, movimento de massa. Isso é que faz a convecção acontecer. Se eu quiser aquecer um ambiente com um aparelho, onde é que ele vai? Claro. A colega, percebendo isso, fez uma observação interessante. Professor, mas tem a Brastemp Inverter, que é invertido. O congelador é embaixo e o refrigerador é em cima. Do ponto de vista da engenharia e da economia, é antieconômico. É possível que gaste um pouco mais de energia, porém, calma, tem um computador acoplado à geladeira. Esse computador detecta a temperatura em cada nível da geladeira e tem um ventiladorzinho que vai compensar jogando o ar frio para cima na marra. Sacou? Então outra, pô, professor, mas a minha geladeira, ela tem de vidro as prateleiras. É outro nível. Se a geladeira tem prateleira de vidro, o ar não vai fluir pelo vidro, concorda comigo? Aí tem que ter ventiladorzinhos lá atrás, tubinhos lá atrás para o ar poder fluir. Aí cada compartimento tem uma temperatura especial, ou vegetais, peixes, carnes, né? A geladeira dos réis mortais, como é que é? É gradezinha. Gradezinha por quê? Porque o congelador está dentro da geladeira e ele só é que congela. Esfria o ar e faz o ar passar pelas frestas das prateleiras e chegar nos vegetais lá embaixo, sacou? Se a tua mãe pegou aquele papelzinho coloridinho, plástico coloridinho, para deixar na geladeira para ficar bonitinho, a geladeira já não é mais a mesma coisa, vai gastar mais energia e os vegetais lá de baixo vão estragar muito mais rápido do que na geladeira sem os papeizinhos entre as prateleiras, certo? Eu canso de ir em lugar, eu abro a geladeira do lugar e pergunto, sim, cara, tu quer destruir a tua geladeira, tu quer destruir a tua comida? Então tira esses papelzinhos aqui da prateleira, tá absurdo isso. Se o engenheiro fez vazado, né, não é tu, leigo, que vai lá, vai cobrir o negócio que o engenheiro fez vazado. Legal o que tu falou, então faz todo sentido. Bom, onde, já que é a movimentação da massa que vai gerar o calor fluir, aonde que pode ocorrer somente sólidos, líquidos ou gases? Líquido pode se mexer, líquidos e gases, que a gente pode chamar junto de fluidos, líquidos e gases. O aluno da outra sala perguntou, professor, me dá um exemplo então no dia a dia do líquido em convecção. Eu perguntei, alguém já ferveu água na vida? Quando tu olhou para a água fervente, a água estava parada? Não. E se tu olhar com calma, tu vê que a água está fluindo de baixo para cima e tem uma convecção ali dentro. O que é essa convecção? É o movimento. Só isso. A água quente vai tentar subir, né? Certo? A água fria vai descer, vai entrar em contato com o alumínio quente lá embaixo, vai esquentar, vai subir, e por isso que fica aquele movimento todo de água fervente. Não pode esquentar água no micro-ondas, né? Não é aconselhável. Qual é o perigo? O perigo é que a água suba acima de 100 graus e não entre em ebulição.
Ela fica lá fervendo, mas aparentemente não. Tu pega uma colher de açúcar, uma colher de café, joga na água que já está a mais de 100 graus e ela entra em ebulição muito rápido e aquela porra fervente vem na tua cara. Muita gente teve um rostinho bonito, deformado, por não ter esse conhecimento do micro-ondas. Então, cuidado com água fervida em micro-ondas, ela pode ser perigosa. Por que explode às vezes? O explodir, na verdade, é que parte daquela água se transformou em gás. E os gases têm a tendência de se expandir. E aí aquele gás empurra a água que está em cima. Então é isso, é o gás se expandindo. O sal ou o açúcar fez a água? Sim, é ele que disparou a fervura. As moléculas já estavam querendo se sacudir que nem umas doidas. Só que elas foram agitadas por um campo eletromagnético, lembra? Eu falei para vocês que o aquecimento, que o micro-ondas esquenta de dentro para fora? Então, na verdade, a molécula já está muito quente, só que ela ainda não está quicando que nem uma louca no estado gasoso. Falta algum estímulo. Quando cai algum material e gera uma movimentação lá na água, por mínima que seja, desencadeia a fervura. Qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma pedrinha, pode ser uma pitada de areia. Não precisava ser sal, açúcar ou café. É isso que eu estou dizendo, não é a química da substância que faz disparar, é o contato físico dela que mexe aquela região e faz disparar. Futuramente nós estudaremos um fenômeno parecido, chamado sobrefusão. Se tu pegar um aquário com água e deixar ele congelar bem paradinho no freezer, tu vai tirar aquele aquário a menos 4 graus do freezer e ele vai estar líquido. Aí tu bate nele, ele na hora vai congelar. Buf. Ou seja, a água pode ficar a menos 4 graus no estado líquido, tá? Se for bem paradinho. Aí na hora que tu dá uma batidinha nela, ela congela instantaneamente, chama sobrefusão. Só não quero falar muito sobre isso, que eu queria ganhar do 3A hoje. Fala. Professor, tem umas correntes marinhas, tipo, congela em cima, mas tem um movimento. A água ela apresenta uma dilatação anômala, que é indispensável para a vida na Terra, certo? Tem tudo a ver com o que tu falou, as correntes marinhas são correntes de convecção. Mas cuidado, as correntes marinhas não são influenciadas só pela temperatura, também são influenciadas pela rotação da Terra e a translação da Terra. Sim, mas como que não Justa, ó, por que não congela o oceano todo? Por que congela em cima e não congela embaixo? Porque a água é uma substância anormal. A maioria das substâncias, ao serem resfriadas, encolhem e tendem a afundar. O gelo é diferente. Ele, na hora que vai congelar, em vez de ele encolher, ele dilata. Por isso que ele boia. E o gelo é um ótimo isolante térmico. Aí quando na superfície do oceano forma 10, 20, 30, 40 metros de gelo, lá embaixo fica protegido do inverno. Porque o gelo é um bom isolante térmico. Olha que loucura, ele é gelado, mas é um bom isolante térmico. Beleza? Falou do iglu, não? Falei do iglu, né? Nessa sala também falei que bom. Então é isso, tem a ver com essa capacidade de isolamento. Nós voltaremos a falar disso, tá? Futuramente vai ter aula sobre essa parte. Agora olha só, galerinha. Convecção. Somente líquidos e gases. Me dá o maior exemplo de convecção que a gente sente todo santo dia. Vento sul. O vento. O vento, o amigo tem toda a razão. Sempre que uma brisa está batendo em ti, é um exemplo de convecção. Quem é que gerou o vento? O sol esquenta, o ar quente sobe, o ar frio desce, às vezes é tão violento que dá tufão. Arranca a casa das pessoas. Arrasta as pessoas quilômetros. Certo? Ô galerinha, já te falei, né, que energia hidrelétrica é do sol, falando sobre isso, que petróleo é sol, lembra? Tá? Só que eu também quero que tu tenha noções básicas de ou sinônimo, irradiação, são sinônimos, não é que radiação funciona e irradiação não funciona. O que é que faz o calor ser transportado por radiação? Sol. O Sol é a origem delas. Ondas Magnéticas. Eu sei que tu já tem a lista completa. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. Mas tem dois nomes que transmitem mais calor. Eletromagnéticas. Qual delas tu acha? Infravermelho tem até um sinônimo de ondas de calor. Infravermelho. O Sol, por exemplo, ele emite todas as ondas eletromagnéticas que a gente conheceu, todas. Mas 70% da energia que chega na Terra vem nesse formato, infravermelho. 10% vem em ultra e o resto vem nas outras radiações. Mas essa aqui é a marcante, tem até o apelido de ondas de calor. Ondas de calor ou infravermelho. Onde é que a radiação pode acontecer? Pode acontecer nos sólidos? Pode em líquidos. Gases?
Vocês já perceberam quando vão no banheiro, quando voltam, tu sente um bafo vindo da galera? Já percebesse isso? Não é bafo de mau cheiro, não. Tu vai no banheiro e volta. Quando tu estava lá fora e quando tu entra aqui, apesar do ambiente estar mais gelado, tu sente que da galera vem algo diferente. Isso é infravermelho que vocês estão emitindo. Vocês são lâmpadas que nós não podemos enxergar no escuro. Sai um tipo de luz do teu corpo, das entranhas do teu corpo. Que luz é essa? É as ondas de calor que o teu corpo emite para tudo quanto é lugar. Olha que legal. Se eu sinto o infravermelho vindo de vocês, cara, eu te juro, se tu fica aqui, ó, e tu fica aqui, ó, cara, na hora dá para sentir. O que é que tem aqui entre nós? Não é gás? O infravermelho de vocês está batendo em mim, né? Atravessando os gases. As ondas eletromagnéticas, galera, como a luz, ó, estou enxergando vocês. Passa sólido, líquido, gasoso e, inclusive, no nada. Vácuo. Até porque, né, como é que a energia do Sol chega na Terra? Tem sólido daqui até lá? Tem gás? Tem líquido? Só tem vácuo, então a energia que alimenta a Terra vem do Sol e vem na forma de radiações eletromagnéticas. A garota perguntou, professor, como é que a gente sabe a temperatura de um corpo sem encostar nele? Tem termômetros que tu compra ali na Eletroparts, aqui no Estreito. É um canhãozinho assim, é uma arma. Tu aponta para o objeto, a luz que vem do objeto é recebida e devido ao tipo de luz que esse objeto emitiu, dá para saber a temperatura. Um pouco diferente do cromatrógrafo, que dá para medir a composição química. Pena que vocês estão muito agoniados. Que horas tem? A única parte dessas transmissões de calor que nós vamos estudar mais a fundo é a condução. Só nela nós faremos conta. Na faculdade, galera, vocês vão escutar que isso aqui é a lei de Fourier. Aqui no ensino médio, geralmente, a gente não usa esse nome. Só uma coisa, pensa comigo. Aquela parede lá está bem fria. Essa aqui está bem quente. Se só tem gás e líquido entre as paredes, o que faz o calor vir daqui para cá? Vou repetir, a pergunta foi muito boba. Respira fundo, cara. Quente, frio, só tem gás ou líquido aqui. O que faz o calor vir daqui para lá? Convecção. Tudo bem? Mas imagina que eu pego uma barra de ferro e conecto essas paredes. Obrigado. Eu pergunto, quais... Esquece o resto agora, só estou analisando a barra. Quais os fatores que vão interferir no fluxo de calor? Que é essa letrinha aqui, ó. Daquela parede para essa. Primeiro, quanto mais grossa for a barra que conecta as paredes, mais ou menos calor atravessa? Mais. Por isso que a área é na parte de cima. Quanto maior a diferença de temperatura entre uma parede e outra, mais ou menos calor flui. Claro, se for 1000 graus e 1 grau, passa um monte. Se for 10 graus e 9